1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos estar em todo o capítulo 3. Eu gostaria que você pensasse numa situação hipotética, mas que pode ser real também. Eu acredito que a maioria dos irmãos trabalham em empresas ou tem seu próprio negócio. Eu gostaria que você pensasse um pouco, enquanto você vai procurando aí, uma empresa que precisa de um sucessor para o gerente. Uma empresa que está crescendo e ela precisa de alguém para coordenar uma nova fase naquela empresa. E aí existem assembleias, existem entrevistas com candidatos. Geralmente, para uma gerência de uma empresa, você coloca alguém que já está na empresa, uma pessoa de confiança. E aí há uma assembleia, se escolhe uma pessoa que talvez esteja desde a fundação daquela empresa. Pense nisso junto comigo. Só que, com o passar do tempo, aquela pessoa que estava há 20 anos na empresa, ela começa a ter alguns desvios de caráter. Ela começa a ter alguns tipos de problemas de relacionamento com as pessoas. O faturamento daquela empresa começa a cair. As pessoas começam a sair daquela empresa. E o caos se instaura naquela empresa. E aí todo mundo fica, onde é que nós erramos? Onde é que nós paramos, colocamos essa pessoa aqui e as coisas começaram a dar errado? Quando elas vão para as assembleias, se você faz parte de uma empresa, de uma mega empresa, geralmente tem as assembleias onde os acionistas sentam ali e discutem as decisões da empresa, tem tudo registrado lá. Coisa que acontece também em igrejas. As assembleias, se você for nas atas de 2015, vai estar tudo registrado lá. E aí eles descobrem que o problema foi porque um dia eles colocaram um homem que parecia até gente boa, parecia até interessante para aquele cargo, mas que tinha alguns desvios de caráter. De quem que era a culpa do fracasso dessa empresa? De quem que é a culpa das quedas na bolsa de valores dessa empresa? De quem que é a culpa do caos que essa empresa se tornou? É daquele homem, e só daquele homem que estava na gerência, ou daqueles outros homens que colocaram ele lá? Pense um pouco sobre isso. A nossa igreja, ou qualquer outra igreja, não é uma empresa, nós sabemos disso. Empresas procuram o quê? Lucro. Procuram crescer, abrir novas filiais, contratar, estar na bolsa de valores, onde elas são mais vistas. A igreja não é nada disso. Mas nós temos líderes dentro da nossa igreja. E quem que coloca esses líderes na igreja? Um exemplo prático disso, nos últimos meses, eu acho, a gente não estava aqui, o presbítero Rafael passou por um concílio, onde ele respondeu, acredito que mais de 200 perguntas. E a igreja estava aqui. No final das contas, houve possivelmente uma assembleia, onde as pessoas falaram assim, nós aceitamos o presbítero Rafael, ou não, nós não aceitamos o presbítero Rafael. Quem que coloca a liderança dentro de uma igreja? A igreja. Eu quero que vocês leiam esse texto comigo, pensando nessa afirmação. A responsabilidade da igreja, a responsabilidade de colocar líderes na igreja de forma prática, sabemos que Deus traz esses líderes, é da igreja, não do pastor José Hilário, da igreja, todo o corpo. A gente vai pensar um pouco sobre isso na leitura desse texto. Então, se você encontrou 1 Timóteo, capítulo 3, eu vou fazer a leitura e você pode acompanhar, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigos de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Verso 7. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato. Verso 11. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato
alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas a você, esperando em vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele abra a nossa mente, o nosso coração para a sua palavra nesta noite. Oremos. Deus, nós te pedimos que nada venha tirar nossa atenção da tua palavra, que não as minhas palavras, não frases de efeito ou nada meramente humano possa estar aqui falando com os irmãos, mas que a tua palavra, o Senhor me usando, através da tua palavra, possa edificar, Deus, essa igreja, assim como edificou meu coração no preparo dessa mensagem, Pai. Que a gente possa sair daqui de forma prática, olhando para a tua palavra e vendo o que o Senhor espera, Deus, de nós, dos nossos líderes, das pessoas que estarão à frente, Deus, da tua igreja, Pai. Nós te pedimos que, de fato, o nosso coração seja moldado através dessa noite, no momento desta palavra aqui, Pai. É isso que nós choramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, 1 Timóteo já foi um texto estudado pelos irmãos em algumas EBDs anteriores. O pastor José Hilário e também o presbítero Rafa falou isso comigo. Então, alguns irmãos têm algum contexto, têm alguma familiaridade com esse texto, mas eu queria trazer algumas coisas que podem nos dar um contexto melhor sobre essa carta, sobre esse texto em específico. A primeira coisa, capítulo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele escreve isso a Timóteo. Timóteo estava em Éfeso. Éfeso era uma cidade pagã, uma cidade composta por gentios. Éfeso tinha uma deusa chamada Ártemis, e essa deusa era o ponto principal daquela cidade. Então, se alguém era de Éfeso, ele batia no peito e falava: eu sou da cidade de Éfeso e lá tem uma deusa Ártemis. Todo mundo queria conhecer essa deusa Ártemis. Todo mundo queria conhecer o templo da deusa Ártemis. Era algo, para eles, magnífico. Era muito grande. Então, tudo girava em torno dessa deusa, a deusa Ártemis. Nas cartas anteriores, carta de Paulo aos Efésios, uma coisa interessante também é que os Efésios eles foram bem contemplados em relação aos escritos de Paulo. Temos 1 e 2 Timóteo, tem a carta aos Efésios, mais na frente o próprio Jesus, revelando a João, vai escrever uma carta também aos Efésios. Então, essa igreja era muito amada, ou possivelmente ela também dava muito trabalho. Logo, várias cartas foram endereçadas para lá. Quando a gente lê a carta aos Efésios, lá tem um problema muito visível, uma divisão entre os judeus e os gentios. Aqui na EBD mesmo, na formação de discípulos, quem está nessa turma, a gente viu um pouco sobre isso em algumas aulas passadas. Eles tinham esse problema. Os judeus queriam ser muitos judeus e batiam no peito e falavam: eu sou judeu. E os gentios falavam assim: não precisa disso tudo, a gente é livre, agora existem outras coisas que a gente pode fazer. E Paulo chega e fala: irmãos, em Cristo Jesus vocês são um só corpo. Esse era um problema muito visível nessa igreja. Paulo, ele começa a ter contato com a igreja de Éfeso em Atos. Se você for depois, na sua casa, você pode ler Atos 18. Paulo chega até Éfeso depois de uma viagem, passando por Corinto, e lá ele encontra, na verdade ele chega com um casal chamado Priscila e Áquila. Ele prega um pouco lá em Éfeso, ele vai embora e ele deixa esse casal lá. Um pouco mais na frente aparece outro rapaz chamado Apolo. Então Priscila, Áquila e Apolo, eles começam um trabalho ali, que Paulo tinha dado início. Paulo volta para essa cidade, no capítulo 19, e acontece algo muito interessante. Quando Paulo chega nessa cidade de novo, ele começa a pregar, e acontece um reboliço muito grande. Eu acabei de falar para vocês que essa cidade girava em torno de quem? Da deusa Ártemis. Quando Paulo começa a pregar, as pessoas começam a se converter. Um grupo de pessoas começa a ficar com raiva de Paulo. Os comerciantes, os homens que faziam as estátuas, os homens que ganhavam dinheiro através dessa deusa. Por quê? As pessoas não precisavam mais comprar a estátua. As pessoas não iam até mais lá, atrás daquela deusa Ártemis. Então o comércio turístico e religioso que acontecia naquela época parou de acontecer. O que as pessoas começaram a falar? A gente tem que tirar esse cara daqui. Porque o dinheiro que a gente ganhava através da deusa Ártemis, o cara está convertendo a galera, as pessoas não querem mais saber da deusa e agora estão acreditando nesse Jesus que ele está falando.
E Paulo realmente saiu daquela cidade. Eu não sei se acho que aqui tem chamada Aparecida, a cidade, que tem, né, esse turismo religioso. Lá no Nordeste também tem. Então as pessoas vão e elas compram blusa, elas compram fita. Imagine uma cidade dessa, onde o evangelho chega, o evangelho transforma a vida das pessoas e elas não querem mais comprar blusa, não querem mais comprar fita. Quem que vai ficar com raiva? Os comerciantes, porque eles vão deixar de ganhar dinheiro. Aconteceu exatamente isso com Paulo. Paulo sai dessa cidade e, sabendo que ele talvez não ia ter mais contato com os líderes daquela cidade, no capítulo 20 agora, e esse é um trecho muito importante para o dia de hoje, no capítulo 20, Paulo chega e fala assim: eu quero me encontrar com os líderes da igreja de Éfeso, em Mileto. Você pode ler isso, Atos 18, 19 e 20. Ele chama os irmãos, só os líderes, os presbíteros, chegam até lá. E lá, no verso 29 e 30, Paulo fala duas coisas que são muito importantes para essas cartas que ele fala aqui com Timóteo. A primeira coisa, no verso 29, Paulo fala assim: quando eu sair do meio de vocês, vão aparecer lobos vorazes. E no verso 30 ele fala que até no meio de vocês vão aparecer falsos mestres tentando enganar aqueles mais fracos na fé. Paulo poderia falar muitas coisas, mas ele se despede dos líderes de Éfeso falando essas duas coisas em Atos. Vão aparecer lobos vorazes e até no meio de vocês, os líderes de Éfeso, vão surgir falsos mestres, falsas doutrinas. Eles tinham um problema central até aquele momento, era aquela divisão. Mas Paulo sabia que as falsas doutrinas, os falsos mestres, poderiam acabar com aquela igreja. Paulo sabia disso. Então Paulo deixa bem claro: vocês precisam ter cuidado com essa questão. As falsas doutrinas e os falsos mestres, que talvez nem venham de fora, venham de dentro de vocês, podem acabar com esta igreja. E, não sendo nada novo debaixo do sol, quando Paulo escreve agora para Timóteo, em 1 Timóteo, Paulo começa falando para Timóteo, lá no verso 3, e aí você pode acompanhar na sua Bíblia, capítulo 1, verso 3, Paulo diz assim: quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus, na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discursos inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Paulo tinha falado que possivelmente ia acontecer, e isso aconteceu. Inclusive, ele deixa Timóteo lá. O trabalho de Timóteo naquela igreja era fazer o quê? Combater os falsos mestres. Algo interessante que Paulo fala aqui também sobre essa igreja, lá no verso 5 ele fala: o objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro. O objetivo desta admoestação é o amor. Quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, Jesus fala que aquela igreja esqueceu o primeiro amor. Paulo, não por ser vidente, não porque ele tinha muito conhecimento, mas usado por Deus, ele sabia coisas e características específicas daquela igreja que, se os irmãos não cuidassem, aquilo ia se perder. No começo ele fala sobre a divisão, então ele fala: vocês são um só em Cristo. Depois ele fala sobre os falsos mestres e ele manda Timóteo para lá. E depois ele fala: o amor, Timóteo. Será que essa igreja aprendeu sobre isso? Possivelmente não, porque lá em Apocalipse Jesus vai falar sobre isso de novo. O primeiro, amor. Essa era a igreja de Éfeso. Esses eram os irmãos Efésios. Talvez um pouco parecido conosco. Talvez um pouco especiais, no sentido de várias cartas serem entregues para eles. Todo domingo, quando alguém sobe aqui e prega, o que essa pessoa está fazendo é: vamos nos consertar. Vamos aprender com os erros e com os acertos desses irmãos. Essa igreja era uma igreja especial para o Senhor, mas era uma igreja que dava trabalho também para o apóstolo Paulo. A gente já pode aprender algumas coisas com ela a partir disso. Mas chegamos ao nosso texto, capítulo 3, verso 1. Nós acabamos de ler. Paulo ele vai dar algumas qualificações para os presbíteros, aqui ele fala bispos, né? E também para os diáconos. Olha o verso 1, diz assim: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra
almeja. A primeira coisa que eu queria aqui dar um adendo aqui para os irmãos entenderem é que nesse contexto, Paulo usa o termo episcopado, ou depois, no verso 2, ele vai falar do bispo. Só que se a gente ler todas as cartas de Paulo, ele vai usar 3 palavrinhas que são sinônimos entre si, são palavras diferentes, em contextos diferentes, mas nos dias de hoje, nós poderíamos resumir essas 3 palavras no pastor da igreja. Primeiro, aqui ele fala sobre o bispo, mas em Tito 1,5, ele fala para Tito estabelecer presbíteros. Presbíteros seriam os anciãos, os mais velhos. Não tem a ver necessariamente com um cargo, mas com os homens maduros na igreja, os homens mais velhos daquela igreja. Já aqui em 1 Timóteo ele vai falar do bispo, e esse bispo aqui seria talvez o homem que vigia e coordena as coisas de cima. Isso já de fato seria um cargo específico, mas ainda assim, parecido as duas coisas. E lá em Efésios capítulo 4, ele vai falar que Deus concedeu alguns para pastores e mestres. 3 palavras que nos dias de hoje, elas podem ser usadas de forma junta, né, de forma unida. Então, se eu chego para o presbítero Rafael, ou para o pastor José Hilário, ou para o reverendo, possivelmente essas pessoas fazem a mesma coisa na igreja, elas lideram o corpo de Cristo. Dentro desse contexto existiam diferenças específicas, mas Paulo está falando dos homens líderes dentro da igreja. Então, quando você olhar para o bispo aqui, você pode sim lembrar do pastor da sua igreja, você pode lembrar do presbítero da sua igreja, do reverendo da sua igreja. Uma coisa interessante, se alguém deseja o episcopado, quando nós crescemos de idade, nós aprendemos uma coisa, a gente não faz tudo aquilo que a gente deseja, a gente faz tudo aquilo que é necessário fazer. Só que Paulo começa as qualificações com aquele que deseja o episcopado. Mas será que o que é esse desejo? Porque nós temos muitos desejos. Possivelmente, se você pergunta a homens que estão na liderança, alguns vão falar assim, não, eu nunca sonhei com isso, assim, eu nem sempre sonhei com isso. Ou talvez em algum momento ela fale assim, não, teve um momento que eu quis fugir, na verdade, disso. Mas Paulo está falando que a primeira característica de um líder, que deve ser depois experimentado e ter essas qualificações que a gente vai ver, é que ele tem que desejar o episcopado. Lá em Atos 20, 28, você não precisa abrir, eu vou ler aqui. O próprio apóstolo Paulo, falando com os presbíteros de Éfeso, ele diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. De onde vem o desejo de um homem sair da inércia de simplesmente chegar na igreja, vir no domingo, se envolver de vez em quando em algumas coisas? Do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca isso nos homens e fala, você vai ser um ministro da palavra de Deus, você vai liderar a minha igreja. Esse desejo vem do Espírito Santo. Então, se por acaso, em algum momento, você é homem, você é mais jovem, você é criança, pensou assim, eu quero ser um pastor porque pastor fala e todo mundo ouve. Esse não é um desejo, talvez, o melhor dos desejos. Ou então eu quero ser pastor porque o pastor vai lá na frente, ele sempre está de terno, e terno é legal. Talvez esse também não seja um bom desejo. Ou então o pastor ganha bem, e por isso eu quero ser um pastor. Esse possivelmente não é nenhum dos melhores desejos. Esse desejo vem do Espírito Santo. O Espírito Santo coloca no coração de homens. E mesmo talvez com N motivos de ele falar, isso não faz sentido, isso parece que dá um pouco de dor de cabeça, o Espírito Santo fala, isso é uma obra excelente. É interessante isso. Paulo não fala, vocês que estão almejando o episcopado, fiquem tranquilos, e eu vou deixar bem claro, essa obra dá dor de cabeça. Sim, dá dor de cabeça, tem problemas para resolver, mas Paulo resume isso em uma excelente obra. Porque isso glorifica ao Senhor. Porque isso dá graças ao Senhor. Isso converte pessoas ao Senhor. Isso faz com que a igreja do Senhor glorifique ao Senhor. É uma obra excelente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que aqueles homens, eles desejam isso, porque o Espírito Santo colocou isso no coração deles. E aí agora, do verso 2 até o verso 7, Paulo ele vai colocar qualificações para esse bispo. Anderson, esse texto deveria ser falado na reunião dos diáconos, também, mas volta para o início do que eu falei. Quem que elege esses homens líderes dentro da igreja? A igreja.
Então, toda vez que você voltar para esse texto, talvez se você estiver fazendo sua leitura anual, se você chegar a 1 Timóteo, lembre que esse texto é para você. Talvez homem que não está buscando ministério, talvez você mulher, talvez você criança, você vai fazer parte de um processo de liderança dentro da igreja, colocando esses líderes, escolhendo esses líderes. Então, esse texto também é para você. E nós vamos ver de forma prática como que isso funciona. Verso 2 até o verso 7. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Irmãos, nós poderíamos passar algumas horas detalhando cada um dessas características, dessas qualificações. O objetivo principal hoje não é esses detalhes específicos, nós vamos sim passar de cada um, mas a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é, Paulo dá algumas qualificações. Dentre todas essas qualificações, apenas uma dessas qualificações ela é de nível intelectual, aptos para ensinar. Apenas uma, de todas essas. E todas as outras são de caráter moral, de caráter ético daquele homem que está buscando isso. O que a gente pode aprender com isso? Será então que se um homem tem a oportunidade de vir até aqui e ensinar, e ele gagueja, ele troca algum verbo, ele erra algum tipo de palavra, esse homem deve ser desconsiderado porque ele não é apto para ensinar? Não. O que Paulo está querendo falar aqui é que muito mais importante é o coração desse homem, como ele serve a Deus, como ele ama a Deus. Todas essas qualificações são muito importantes, mas quando você vê que existem 14 ou 13 qualificações de caráter e uma de nível intelectual, nós percebemos que a gente não pode simplesmente colocar alguém aqui em cima porque tem um diploma. A gente não pode cair no erro de colocar alguém aqui em cima simplesmente porque é formado em alguma faculdade boa, em algum seminário teológico bom. Esse homem precisa amar a Deus. Nós vamos ver isso mais detalhadamente. Primeira coisa, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. A palavra aqui seria anefileptos, e peço perdão se tiver especialistas em grego aqui, ou nos originais, mas ela significa estar em uma posição que você não está exposto a ataques. É como se um homem, ele pecador, mas ele não está num local em que todo mundo só vê os erros dele, que ele é conhecido pelos deslizes dele. É um homem irrepreensível, um homem que quando a igreja olha para ele, fala assim, esse homem é pecador, e nós sabemos disso, mas ele busca a santidade, ele busca ser irrepreensível. A primeira coisa que Paulo fala é isso. E o mais interessante, a gente vai ver mais na frente, que ele termina com isso também, quando ele fala dos diáconos. Depois fala que o presbítero, o bispo, ele precisa ser esposo de uma só mulher. O que é esposo de uma só mulher? Existem duas coisas que a gente pode fechar aqui. A primeira, ele não é esposo de duas mulheres. E a segunda é que ele é fiel à sua mulher. Anderson, mas é a mesma coisa. Um homem que não é esposo de duas mulheres e que ele é fiel à mulher dele é a mesma coisa. A cultura daquela época era de homens que iam até o templo da deusa Artemis e ficavam com várias prostitutas cultuais. Ah, mas era só naquela época. Irmãos, vocês já viram aberrações nos dias de hoje em que é comum, eles se aceitam um homem com duas mulheres, e as duas mulheres falam, tá tudo bem para a gente. Ou então uma mulher com 2, 3 homens. Então não é a mesma coisa. O que Paulo está querendo falar para Timóteo é, Timóteo, esse culto pagão, essa forma de viver pagão desses homens, dessas mulheres, não podem entrar para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso não é comum, isso não é normal, isso não é aceitável. Então quando o homem ele deve ser esposo de uma só mulher, a gente pode sim falar dessas duas coisas que parecem redundantes, mas não é. Ele é homem de uma só mulher porque ele é fiel à sua mulher, e mesmo se a mulher falar assim, não, pode trazer mais, ele não vai fazer isso. Isso é algo comum nos nossos dias. Não é normal, mas parece que está se tornando. Paulo vai falar também que esse homem ele deve ser moderado. Tem a ver com o domínio dos impulsos. Esse homem, ele não é impulsionado apenas pela área sexual ou pelas bebidas, pelos vícios.
é um homem que talvez lute contra isso. Então, quando você pensar em um homem moderado, você não está falando de um homem que não luta contra isso. E quando eu quero falar lutar aqui, eu tenho que deixar bem claro. Não estou falando de um homem que está em quedas e em reabilitação, não é isso. Existem pecados que você vai lutar até o final da sua vida, mas é um homem que não é levado pelos seus impulsos. A vida dele não é sobre impulsos, não é simplesmente, eu estou com raiva e eu vou cair nesse vício. Eu me decepcionei e eu vou me impulsionar para isso aqui. O moderado não é sobre isso. Depois ele vai falar sobre o sensato. Significa prudente, sensato ou disciplinado. Os prazeres desse homem não são simplesmente prazeres mundanos, carnais. Não, ele busca prazer em Deus. Parecido um pouco com o moderado, esse homem, quando ele tem desejos, e todo homem, toda mulher, toda pessoa tem desejos, ele olha para Deus. E ele fala, eu quero que os meus desejos, que as minhas vontades venham de Deus. Desejos, eles vão acontecer. Mas esse homem que está se preparando para esse ministério, ele não busca esses desejos em qualquer esquina. Ele não busca esse desejo em qualquer fonte. Ele busca esse desejo na fonte de Deus. Esse homem, ele é modesto. E aqui a palavra seria cosmios, significa ordenado, honesto, decoroso. Não é um homem que tem a vaidade muito exacerbada. Ele não tem um ego muito inflamado. Imagina um pastor que, a qualquer elogio que você desse para ele, ele começasse a se inflar, até que ele parecesse um balão de tão inflado com o seu ego. O pastor, ele tem que ser modesto. Então, ele faz o que ele faz porque ele ama a Deus, não para receber elogios, não simplesmente para as pessoas olharem e falarem, nossa, olha como o nosso pastor é um pastor exemplar. Ele tem que ser exemplar, mas não esperando esses elogios e nem palmas humanas. Mais para frente, ele vai falar também que o pastor tem que ser hospitaleiro. E aqui a palavra é como se fosse amigos de estrangeiros. Nesse contexto dos Efésios, fazia muito sentido. Não existiam igrejas como temos hoje, e também não existiam hotéis como nós temos hoje, em que as pessoas pagam e você consegue tomar um banho, dormir e ter um café da manhã incluso. Não funcionava dessa forma. Então os missionários itinerantes que ficavam rodando de cidade em cidade, inclusive o próprio apóstolo Paulo, onde é que ele dormia? Onde é que ele passava os seus dias quando ele não estava em casa? Na casa de outros líderes. Onde que eram as igrejas nessa época? Na casa dos líderes. Então um líder nessa época, e nos dias de hoje, ele tinha que ter o coração aberto, a casa aberta, o bolso aberto, para receber essas pessoas que necessitavam disso. Isso é natural de todos? Não é natural. Mas Deus fala que se você quer ser um presbítero, se você quer estar na liderança de sua igreja, você precisa ser hospitaleiro. Está apto para receber pessoas, para acolher pessoas, talvez para ir na casa de pessoas. Isso é uma qualificação também de um presbítero, de um bispo. Agora ele vai falar a única qualificação que eu disse, intelectual, apto para ensinar. Essa é a única qualificação de nível intelectual. Isso não significa, então, que nesse momento, talvez se você está com uma lista de checklists e pensando em alguns homens, você fala assim, aquele irmão ele só fez até o 3º ano, então acho que ele não é apto para ensinar. Não é sobre isso. Paulo não está falando sobre homens graduados, sobre homens que falam talvez 2, 3 línguas, ou que conseguem ir até os originais e ler no grego, no hebraico, no aramaico. Paulo está falando de homens que são apegados à palavra de Deus. Uma pergunta retórica e que você pode pensar sobre isso. Vocês acham que dentro da igreja o ensino só acontece aqui no momento da palavra? Ele acontece nos pequenos grupos, ele acontece nos momentos de oração, ele acontece nas conversas informais, ele acontece nos discipulados 1 a 1. Então, um homem apto para ensinar não significa que esse homem vai necessariamente subir aqui e pregar, ou dar uma aula na escola bíblica dominical. Mas esse homem vai de casa em casa, esse homem vai nos discipulados, ele vai nas reuniões dos pequenos grupos, ele vai nos projetos nos dias de sábado e vai falar com aqueles adolescentes. Apto para ensinar é todo homem que ama a palavra de Deus. E que talvez ele gagueje um pouco. Talvez ele troque alguma palavra. Mas ele ama e ele sabe do poder que aquela palavra tem. E o Senhor, com todo o seu poder, através do Espírito Santo, pode usar aquele homem para ensinar outras pessoas. Através da sua palavra, através do seu testemunho. Então, se talvez era um checklist que você estava fazendo, você pode colocar talvez aquele irmão mais humilde, que talvez não sabe falar muito bem. Se ele é apegado à palavra do Senhor, esse homem está apto para ensinar. No capítulo 5, verso 17, Paulo fala assim,
devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Apego, abraçado com a Bíblia, vivendo com a Bíblia, a ponto das pessoas olharem para ele e falar assim: esse homem me ensina através da palavra de Deus, através da sua vida. Esse homem precisa ser apto a ensinar. Não dado ao vinho. É interessante porque Paulo, em outras cartas, ele fala: Timóteo, beba um pouco de vinho, isso vai fazer bem à sua saúde. E agora ele olha para cá e fala assim: Timóteo, o presbítero, o bispo, ele não pode ser dado ao vinho. E óbvio que há uma diferença muito grande, porque na carta, quando ele fala para Timóteo beber um pouco de vinho, ele está falando: beba um pouco de vinho para a sua saúde. Não beba muito vinho para você ficar feliz. Não beba muito vinho para você esquecer dos problemas do ministério. Paulo não fala sobre isso. Irmãos, como que é a vida de um homem que a bebida, o seu vício na embriaguez, coordena as suas ações? É um homem que toma boas decisões? É um homem que consegue sentar e ter uma conversa de frente a frente com outras pessoas? É um homem que as crianças, os filhos olham e falam assim: nossa, que alegria, o meu pai é um alcoólatra. Isso acontece? Não acontece. Homens que são governados pelo seu vício na embriaguez são homens que não podem ser governados, que não podem governar a igreja do Senhor. Eles não tomam decisões, eles não conseguem ter uma sanidade mental de simplesmente falar: eu não vou fazer isso, eu quero que o Senhor governe o meu coração e para isso eu vou amar primeiramente a Deus. Homens que têm esse problema com a embriaguez, eles não podem estar na frente da igreja, porque imagina um dia você chegar até o culto e o pastor, o seminarista, a pessoa que estivesse aqui à frente estivesse embriagada e fosse falar da palavra de Deus para você. Seria um absurdo, seria uma loucura isso acontecer. Então, pessoas que têm esse problema, elas precisam cuidar do seu coração, elas precisam que não o álcool governe a sua vida, mas que Deus governe a sua vida. E talvez depois elas possam pensar no ministério. Ele vai falar que homens também não devem ser violentos. Você já viu pessoas alcoólatras ou pessoas bêbadas violentas? Isso é muito comum. Se você olha para as estatísticas, você vai ver que geralmente pessoas que bebem, quando acontecem feminicídios ou quando acontecem brigas, essas pessoas, na maioria das vezes, elas estão sob efeito de alguma coisa. A palavra aqui, na tradução mais literal, é como se fosse quase que um golpeador. O pastor, ele vai atrás de uma ovelha que está em pecado, que está precisando de ajuda, para ajudar aquela ovelha a se consertar, com amor, com paciência, não golpeando aquela ovelha. Então imagina que o pastor chega, e imagine de fato um pastor de ovelhas mesmo, de animais, e aquela ovelha se desgarra, e ela está com a perna quebrada, ele vai quebrar as 4 e vai arrancar, logo ela não tem perna, logo ela não dá mais trabalho. Nós vemos um contexto um pouco isso no Antigo Testamento, mas o que Paulo está querendo falar aqui é que esse homem ele não pode ser marcado pela violência, nem física e nem verbal. Imagina você chega para o seu pastor, para o presbítero ou para o diácono da igreja: pastor, eu preciso de ajuda, eu errei, eu fiz algo muito errado. É claro que você fez. Olha como você não tem inteligência. Olha, você sempre está dando trabalho. Essa pessoa não vai querer mais ouvir o pastor dela. Ele pode talvez falar: você errou, ele vai falar sobre isso, mas em amor, não em violência. Esse homem, ele é cordial, ele é amável. É um homem que as suas palavras, as suas atitudes, as suas ações demonstram o amor de Deus. Paulo fala sobre isso. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência. Esse homem, ele é inimigo de conflito. Além dele ser amável, dele ser um pacificador, ele tem que ativamente ser inimigos de conflitos. Então não adianta simplesmente o pastor ver um conflito existindo dentro da igreja e falar: eu vou esperar acalmar, e quando acalmar eu vou lá e eu resolvo aquele conflito. Não. O pastor tem que ser alguém ativo em relação a isso. Ele, não é só sobre esperar acalmar, é sobre ir até lá, é ver o que está acontecendo, é anteceder aquele conflito. Então ele não só pacifica algo, mas ele também odeia o conflito. Ele faz coisas para aqueles conflitos não existirem. O que Paulo faz em Éfeso é justamente isso. Irmãos, vocês são um só em Cristo. Vocês não são só judeus agora ou só gentios, vocês são família, vocês são corpo. Paulo faz isso, sendo inimigos de conflito. Esse homem não pode ser avarento. A avareza é o apego ao dinheiro. Na maioria das igrejas do Brasil, talvez em quase todas, eu estou falando algo aqui que eu não tenho um dado, então, em algumas igrejas do Brasil, os pastores, eles tomam conta das finanças da igreja. Se um homem é avarento, se um homem ele ama o dinheiro, o que é que vai acontecer quando ele
no primeiro mês de ministério, ele vê que ele recebia 2.000, mas que a igreja recebe 10.000. Eu recebo 10.000 então. Se eu sou o pastor da igreja, a igreja tem 10.000 no caixa, eu tenho 10.000 no meu bolso agora. Se esse homem ama o dinheiro e não ama a Deus, e não ama as pessoas daquela igreja, tudo que ele vai fazer vai ser motivado pensando no dinheiro. O próprio apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso. Lá em 1 Pedro 5,2, ele fala que os presbíteros não pastoreiem o rebanho de Deus por ganância. Se um homem é levado pelo dinheiro, todas as decisões dele vão ser pensadas no dinheiro. Nós vemos isso, infelizmente, em alguns casos. Nós vemos em alguns escândalos que saem aí no YouTube, na televisão, de homens que simplesmente amam o dinheiro. As almas, as pessoas, o rebanho, isso pouco importa para eles. O que importa é o lucro. Depois ele vai dar os últimos 3 exemplos. Governe bem a própria casa. É interessante quando ele fala isso, porque ele explica logo depois o que significa governar bem a própria casa. Verso 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É muito prático o que o apóstolo Paulo fala. Se um homem não tem respeito dos de casa, como que ele vai... vamos supor que é uma família de 5 pessoas. Como que ele vai exigir o respeito de 100 pessoas se ele não consegue o respeito de 5, que são os da casa dele? Aqui, Paulo não está falando de um homem que é temente ao Senhor e que a sua família talvez não é temente ao Senhor. Não, possivelmente o que Paulo está falando é de homens que não merecem respeito dentro de casa. Porque talvez não amam a Deus, porque não amam os seus filhos, não amam as suas esposas. Como que esse homem vai poder pedir o respeito da igreja do Senhor? Como que ele vai subir até aqui e falar coisas que ele não vive dentro de casa? Paulo está falando que os homens precisam governar bem a sua própria casa. E depois ele vai falar que esse homem, ele não pode ser um neófito, ele não pode ser um recém-convertido. Neófito seria neo de novo e fito de planta, de árvore. Uma planta nova, uma árvore nova, ela tem uma raiz pequena ou uma raiz grande? Uma planta nova tem uma raiz pequena. Facilmente qualquer pessoa consegue chegar e arrancar aquela planta. Por que um presbítero ele não pode ser um neófito? Ele vai se encher de orgulho. Imagina alguém que está dando os primeiros passos na fé. Ele está aprendendo sobre o que era amar a Deus. Ele está aprendendo sobre como a igreja funciona, sobre prestação de contas, sobre discipulado, sobre oração, sobre vida de igreja. E do nada ele tem poder sobre a igreja. Do nada agora ele toma decisões. Ele fala para alguém, faça, e a pessoa faz. Ele vem aqui e dita alguma regra e a igreja toda segue aquela regra. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai se encher de orgulho. Olha, que poder que eu tenho. Então Paulo fala, esse homem não pode ser um novo convertido, um recém-convertido. E por último, no verso 7, talvez o que mais assole os ministros da palavra nos dias de hoje. Pelo menos quando eu estava lá no Piauí, a gente via muito isso, infelizmente. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. É nítido que o primeiro ministério do homem é a sua casa, o segundo é a igreja, mas não acaba aqui. Esse homem precisa alcançar, junto com sua igreja, os de fora. Só que, infelizmente, o que nós vemos hoje são líderes e pastores e presbíteros que a honra desse homem está toda perdida. Se você sair da sua casa, da igreja, e perguntar para qualquer pessoa, o que você acha de pastores? Possivelmente, a maioria das respostas vão ser, são ladrões, são mentirosos, são roubalheiros, enganam as pessoas. Isso é uma crítica infundada? Não tem sentido o que essas pessoas falam? Infelizmente, não. Infelizmente, elas veem isso nas redes sociais, elas veem isso nas TVs, elas veem isso nas rádios. Se hoje você coloca no YouTube, se você coloca na televisão, os pastores mais famosos do Brasil, a maioria deles, infelizmente, são pastores que não têm nenhuma dessas qualificações. Eles amam o dinheiro, eles amam a ganância. Então, qual que vai ser a visão do povo brasileiro em relação a pastores? Ladrões, mentirosos, enganadores. O que é que um pastor, então, tem que fazer? Ele tem que buscar essa honra de volta. Que talvez ele não fez nada em relação a isso. Mas a classe dentro do Brasil é uma classe que faz tudo o contrário que o apóstolo Paulo está falando aqui. Irmãos, de forma prática, é comprar e pagar. É fazer o que você faz em público, você fazer quando não tiver ninguém vendo você. É quando você não estiver no contexto em que você não está dentro da igreja, quando as pessoas olham e você fala, esse é um pastor, você continuar dando o mesmo testemunho de um pastor. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. O que nós vemos são escândalos, o que nós vemos são casos enormes de corrupção envolvendo lideranças de igreja.
Irmãos, essa lista é difícil? É muito difícil. Essa lista é grande? Essa lista é grande, mas tem muito mais coisas que um pastor deve ser. Será que um pastor, por sua própria força, consegue fazer isso? Possivelmente não. Será que a família do pastor consegue junto com ele? Não, o pastor não consegue, mas a família, se juntar, a força da família, o sangue daquela família consegue. Possivelmente também não consegue. Só que Paulo não termina por aí. Agora ele vai falar sobre as qualificações dos diáconos. Eu não quero dar uma pausa, eu quero que a gente já vá para os diáconos, para no fim a gente ver essa lista completa toda. Essa lista completa. Então você pode ir no verso 8 até o verso 13, Paulo vai falar sobre as características do diácono. Do mesmo modo, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Irmãos, algo importante de se pensar, o pastor José Hilário falou sobre isso na primeira assembleia do ano, quando ele trouxe o nome dos 4 irmãos que estão no experimento para o diaconato, é que os diáconos e os presbíteros, eles cooperam para um bem. O bem da igreja, da boa conduta da igreja, do Deus sendo glorificado através da igreja. Então não coloque ordens de menos importante ou mais importante. Esses homens cooperam para que Deus seja glorificado através da igreja. Quando nós vamos lá em Atos 6, onde Estevão e outros homens são escolhidos para o diaconato, ao passo que os apóstolos estão pregando e orando, os diáconos estão distribuindo a comida. Se os diáconos param de distribuir a comida, o culto possivelmente virava um caos. E se os diáconos só distribuem a comida, mas não tem ninguém pregando, o culto também viraria um caos. Então esses 2 cargos, essas 2 funções, elas cooperam para que Deus seja glorificado na boa conduta da igreja dele mesmo. A primeira coisa, de uma só palavra. Os diáconos não podem ter palavras de duplo sentido. Os diáconos não podem simplesmente chegar em um grupo de conversa e falar uma coisa e no outro grupo falar outra coisa. Imagina se um diácono, imagina, hoje nós temos um diácono, o irmão Cláudio. Imagina se o irmão Cláudio, durante uma semana, ele vai em todos os grupos de discipulado. E em cada grupo de discipulado, ele fala assim, gente, no próximo sábado, às 8 horas, vai ter o nosso café da manhã de Páscoa. E aí no outro grupo ele fala assim, vai ser às 9. E aí no outro ele fala, vai ser às 7. E aí ele vai falando, cada grupo ele vai citando um horário específico. Eu estou dando um exemplo simples. O que aconteceria no domingo de Páscoa? Um caos. Todo mundo chegaria aqui e falasse, não, mas foi o diácono que falou. Não, mas ele falou que era 7, ele falou que era 8, ele falou que era 9. Isso é um exemplo simples. A igreja não acabaria por isso. Mas imagina um diácono plantando discórdia dentro de uma igreja. Ou simplesmente falando, não, a igreja crê nisso. Mas eu acho que para esse grupo eu vou falar que a igreja crê naquilo. Uma das coisas que nós temos feito lá, eu tenho acompanhado os irmãos nas reuniões de diácono, são as bases da igreja, o que se entende sobre teologia, sobre serviço, sobre comunhão. Porque daqui a um tempo vão ter 5 diáconos, se Deus permitir, os 4 sendo aprovados, e esses 4 vão falar com os irmãos e coisas que os irmãos talvez não conseguem entender agora, esses diáconos vão poder explicar para eles. Se cada um tiver uma visão diferente, o que vai acontecer? Vão ter várias igrejas dentro de um prédio. O diácono não pode ser um homem de 2 palavras. O sim dele é sim e o não dele é não. Esse homem não pode ser inclinado a muito vinho também, pela mesma coisa do presbítero. Quem que toma conta hoje das finanças dessa igreja? O diácono. Hoje tem um diácono. O Nael está no processo de diácono, também ajuda o Cláudio nessa questão das finanças. Daqui a pouco vai ter 5. Imagina esses 5 tendo problemas com vinho. O que aconteceria se esses 5 se reunissem para pegar o dinheiro da igreja e gastar com vinho? Olha que loucura que isso aconteceria. Olha que absurdo isso acontecer. O que seria isso acontecer? Eles não precisam ser gananciosos. Por quê? Porque eles estão mexendo com o dinheiro da igreja. É o dinheiro de Deus, é o dinheiro da igreja. Aquela senhorinha, aquele senhor que passou a semana toda, o mês todo, guardando aquele dinheiro, ele oferta aqui, mas aí tem um diácono dos 5 que é ganancioso. E aí ele fala, eu vou pegar um pouco desse dinheiro aqui para mim. Ele não pode ser apegado ao dinheiro. Ele vai mexer com áreas específicas da igreja que, se ele não for apegado à palavra de Deus, se ele não amar o Senhor, ele vai cair nisso aqui. Por último, ele fala que esses homens eles precisam conservar o mistério da fé com consciência limpa.
no verso 9, conservando o mistério da fé com consciência limpa. É interessante que Paulo cita isso em outros 2 momentos nessa carta. Ele fala isso no verso 5 do capítulo 1, ele diz assim: o objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. E ele repete isso de novo no verso 19 do capítulo 1, mantendo a fé e a boa consciência. Após ele falar essas 2 coisas, ele vai citar o que é que acontece com homens que não fazem isso, que não conservam o mistério da fé e que não têm uma consciência limpa. Lá no verso 5 ele diz que algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis. E lá no verso 19 ele fala que porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E Paulo até cita o nome de alguns. Ele fala de Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. O diácono ele precisa ser fiel ao Senhor, ele precisa ter uma boa consciência, não a consciência no sentido de que eu acho que eu estou fazendo certo, mas de ele olhar para a palavra de Deus, ele olhar para Cristo, ele falar assim: eu estou agradando a Deus, eu estou buscando os padrões que Deus espera de mim. Porque se ele não fizer isso, ele vai naufragar na fé. E sabe quem é a próxima pessoa a naufragar na fé depois de um diácono mau? A igreja. A igreja. Um diácono mau, um presbítero mau, ele pode sim naufragar toda uma igreja. E quando eu digo a igreja, eu estou falando de prédio, porque a igreja do Senhor ninguém consegue destruir. Mas um mau diácono, uma má liderança, ela pode corromper todo um ensino. Anos de preparo, anos de boa teologia sendo falada, de domingo a domingo, de discipulado, de comunhão, de oração. Se uma liderança chega aqui amanhã, essa liderança vem com palavras bonitas, mas que não agrada ao Senhor, ela pode destruir tudo aquilo que lideranças anteriores fizeram para agradar a Deus. No verso 10, Paulo vai dar um novo estágio. Até agora, a primeira coisa que a gente falou, ele precisa desejar. Depois nós falamos sobre as qualificações. Agora Paulo vai dar um novo estágio. No verso 10, também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Então, só desejar o ministério não é suficiente. Dizer que tem essas qualificações também não é suficiente. O que esse homem tem que fazer? Ser experimentado. A igreja olha para aqueles homens, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então fica muito claro para vocês. Existem 4 homens que estão sendo experimentados. Você vê esses homens servindo ao Senhor, eles precisam fazer algumas leituras durante o ano, tem encontros com a liderança, vocês veem ele acompanhando o Cláudio, são a sombra do Cláudio. Hoje não, porque o Cláudio está junto com o pastor, mas você vê esses homens em ministérios da igreja, tomando conta desses ministérios. Se esses homens se tornarem irrepreensíveis, essa palavra é conhecida. Paulo começa as qualificações justamente sobre isso. Os bispos precisam ser irrepreensíveis, perfeitos, não tem como. Santos, no sentido realmente da palavra, de não tem nenhum defeito, imaculado, não tem como. Mas eles buscam essa santidade, eles buscam essa perfeição. Eles não vão em novas tendências do gospel brasileiro, eles vão para a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus coloca como padrão, eles acompanham aquele padrão de Deus. Homens irrepreensíveis. Eles são mais conhecidos pelos que eles fazem para Deus, e não pelos erros do passado, ou não por erros que eles cometem repetidas vezes. Eles são irrepreensíveis. São homens que amam ao Senhor. Talvez com falhas, talvez com algumas coisas que precisam ser ajustadas. Irmãos, nesse processo de preparo, de experimento, pode ter certeza que o inimigo de Deus, o nosso inimigo Satanás, ele tem um papel muito importante de acusar esses homens, de acusar as famílias desses homens. Então nós, como igreja do Senhor, não precisamos ajudar Satanás nisso. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente faz, infelizmente. Está vendo? Quer ser presbítero, quer ser pastor, olha a família dele. Irmão, Satanás já vai fazer isso. Sem precisar de ajuda, ele já vai acusar esses homens. Essas famílias vão ser expostas de uma forma que não eram expostas antes. O que nós precisamos é amar esses irmãos, é cuidar desses irmãos. Se talvez tem algo aqui que eles não conseguem fazer ainda, é chegar e falar: irmão, eu acho que você pode fazer isso. A gente pode orar sobre isso. A gente pode caminhar junto sobre isso. Acusar não é o nosso papel. Nós precisamos, sim, olhar para todas essas qualificações, e Paulo vai dar mais algumas, e deixar bem claro que esses irmãos precisam ter elas. Mas não é o nosso papel simplesmente falar assim: você não vai mais fazer isso. A sua família é desse jeito. Você é desse jeito. Esses irmãos precisam de quê? De perdão. E se eles pedem perdão, eles precisam de ajuda.
Nós não precisamos ser um agente do inimigo nesse momento. Nós precisamos acolher esses irmãos, ajudar esses irmãos a chegarem nessas qualificações. Paulo dá uma pausa nas qualidades dos diáconos, e agora ele vai falar, no verso 11, o seguinte: do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. De forma bem simples. Se eu parar aqui e ler esse texto, eu poderia chegar para vocês e falar assim, está vendo? Diaconisas. Só que Paulo, no capítulo anterior, o que é que ele fala? Lá no verso 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permita que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre os homens. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Esse texto poderia ser outra pregação. Mas, de forma simples, Paulo acabou de falar que mulheres não vão exercer cargos de liderança dentro da igreja. Então, não faz sentido eu dizer que Paulo está falando que outras mulheres aqui vão ser diaconisas. As mulheres são chamadas à diaconia no sentido de serviço. Diácono significa serviço, né? De fato, um trabalho braçal. Trabalho braçal não, perdão, senão as mulheres vão daqui a pouco estar pintando e fazendo as coisas dentro da igreja. Mas um trabalho no sentido de, existe a pregação e a oração, e existem os outros trabalhos que fazem a igreja acontecer. Limpeza, cantina, berçário, louvor e outros ministérios. Todas as mulheres são chamadas a esse serviço, mas os homens são chamados a esse ofício, o diaconato. Nós escolhemos 4 homens, não porque simplesmente são 4 homens, mas porque a palavra de Deus fala sobre isso. Esses homens servindo, esses homens tomando a liderança. Mas as mulheres, Paulo fala que elas precisam de algumas coisas específicas. Eu vou falar sobre essas coisas, mas para embasar tudo isso que eu estou falando, no verso 12, Paulo fala que o diácono seja marido de uma só mulher. Então ele estava falando dos diáconos, ele fala de algumas mulheres, e depois ele fala que os diáconos precisam ser maridos de uma só mulher. Então o presbitério dessa igreja chega a entender que esse texto está falando das mulheres dos diáconos. As mulheres dos diáconos precisam ser, primeiramente, no verso 11, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. 4 qualificações que essas mulheres precisam ter. Anderson, essas qualificações se encaixariam em outras mulheres da igreja? Sim, busque essas qualificações, porque isso agrada ao Senhor também. Primeiro, respeitáveis. Ele fala sobre mulheres que chamavam a atenção de outra forma no capítulo anterior. Se você vai no capítulo 2, ele vai falar que existiam mulheres naquela época que chamavam a atenção com outras coisas, e não com a modéstia, e não com o amor a Deus. Se mulheres dentro da igreja, e principalmente aqui, as mulheres dos diáconos, chamam a atenção por outra coisa que não é o amor a Deus, o que vai acontecer? Problema dentro da igreja. Anderson, mas você está colocando toda a culpa nas mulheres? De nenhum modo. Se existem mulheres que chamam a atenção de outras formas que não é o temor a Deus, vão existir homens que querem chamar a atenção de outro modo que não é servir ao Senhor. Aqui nós podemos entender de fato como algo de pureza, não maldizentes. Paulo cita também nessa mesma carta viúvas que não tinham nada para fazer e elas saíam de casa em casa criando fofoca. Paulo vai falar isso mais na frente. Por que elas não podem ser maldizentes? E as mulheres dos diáconos, dos irmãos que estão no processo de diaconato, tiveram a primeira conversa com o pastor, viram que vão ter coisas que elas vão ter acesso, que a grande maioria da igreja não vai ter, coisas internas de dentro da igreja. Então, se o diácono chega dentro de casa e ele fala assim, hoje a reunião foi isso, isso e isso. E a mulher dele vai lá e fala assim, fulana, hoje a reunião dos diáconos foi isso, isso e isso. E aí aquela outra amiga fala assim, gente, nesse grupo, a reunião dos diáconos foi isso, isso e isso. Aquele irmão está fazendo isso, isso e isso. O pastor falou aquilo, aquilo, aquilo. O que vai acontecer então? O que era para ser algo interno dos diáconos, um problema para ser resolvido e para não chegar em toda a igreja, simplesmente porque a mulher do diácono ela era maldizente, ela era fofoqueira, e essa é realmente a palavra, toda a igreja agora está sabendo. O que então que a mulher precisa fazer? Controlar a língua. O que é que os homens precisam fazer? Controlar a língua. Porque uma língua mal usada, ela pode destruir uma igreja. Essas mulheres precisam ser moderadas. Paulo também vai falar sobre viúvas mais na frente, que elas eram novas e elas não conseguiam controlar os desejos delas. E essa moderação aqui é em relação a isso, mulheres que simplesmente não conseguem se controlar em relação aos seus desejos.
As mulheres dos diáconos, as mulheres dos presbíteros, elas precisam ser respeitáveis, elas precisam não ser maldizentes, não ser fofoqueiras, elas precisam ser moderadas no seu viver, e elas precisam ser fiéis em tudo. Não fiel ao marido, não fiel ao pastor, fiel em tudo a Deus, porque no momento em que o marido errar, no momento em que o pastor errar, essa mulher vai continuar sendo fiel a Deus. Anderson, são coisas difíceis das mulheres fazer? Sim, são coisas difíceis. Elas conseguem fazer por conta própria? Não, elas não conseguem fazer por conta própria. O que você vai fazer? Apontar o dedo? Não, você vai ajudar essas mulheres. As mais velhas ajudando as mais novas, os maridos ajudando as mulheres. Os presbíteros não conseguem ter essas qualificações, as mulheres não conseguem ter essas qualificações, os diáconos não conseguem ter essas qualificações. O que será então que faz com que esses homens sejam aprovados? Porque nós temos presbíteros aqui, nós temos pastores aqui. Paulo vai continuar e a gente vai terminar esse texto falando sobre isso. No verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Paulo acabou de citar sobre isso para os presbíteros. O diácono, a família do diácono vai ter a mesma visibilidade que a família do presbítero, que a família do pastor. Ele precisa cuidar bem, ele precisa amar a sua esposa, ele precisa amar os seus filhos. Porque se ele não ama, se ele não tem respeito, não tem como ele chegar para um outro irmão e falar assim, irmão, eu acho que você está criando seus filhos dessa forma e isso é errado. Ele vai falar, e você? O que é que você está fazendo com seus filhos? E você, como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seus filhos? Então, a mesma coisa que ele fala para os presbíteros, ele fala para os diáconos. Verso 13, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra. Parece que pela primeira vez vai acontecer alguma coisa boa para esses homens que estão buscando esse ministério. Eles vão ter honra. Só que, peraí, não é uma honra que talvez você esteja imaginando, de pessoas batendo palma e gritando, e uma música tocando no fundo, e o pastor vindo lá do fundo assim para vir pregar. Não é sobre isso que vai acontecer. Não é um tapete vermelho para o pastor. Honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Homens que desempenharem bem esse papel, que amarem ao Senhor, que amarem a igreja, eles vão ter honra em Cristo Jesus, na fé em Cristo Jesus. O relacionamento desses homens vai ser uma experiência diferente. Eles vão poder ver o que Cristo faz na igreja. Eles vão poder ter prazer em cuidar daquela igreja, em cuidar daquelas ovelhas. Isso é a honra que Deus está falando aqui, que Paulo está falando aqui. Não a honra de você ser reconhecido porque você é um bom pastor e você está nas capas de revista. Dificilmente isso vai acontecer. Mas é uma honra em Cristo. Um relacionamento íntimo com Deus. Porque esses homens amam a Deus, eles cuidam da igreja. Irmãos, nós estamos indo para o final, mas até esse momento nós vimos algumas qualificações que talvez você fale, eu não quero mais isso. É difícil, parece que é impossível. O que é que a gente pode aprender então com isso? A primeira coisa, e a aplicação especialmente para os homens, não só os 4 homens que estão sendo testados, mas você é homem que almeja isso e que deseja servir a Cristo. A primeira coisa que você precisa é pedir ao Senhor que esse desejo venha do Espírito Santo. Que não venha talvez de um ego de estar aqui na frente ou de um desejo das pessoas ouvirem você, porque você vai ser uma liderança na igreja. Não, que o Espírito Santo coloque isso no seu coração. E que talvez você já está nesse processo, que o Espírito Santo confirme isso no seu coração. Porque talvez você pense, pode ser legal, vamos lá tentar ver como é que é. Não, não funciona dessa forma. A segunda coisa que você precisa entender também é que você não vai conseguir isso através da sua força. Sustentar tudo isso através da nossa força é impossível. Nós somos pecadores. Se eu fizer isso aqui colocando esse checklist, talvez eu faça 10 e esqueça 3, talvez eu faça 5 e esqueça 9. É impossível. Esses homens precisam entender que essa força não é deles. O processo de buscar essas qualificações não vem deles. Eles não conseguem. Anderson, mas eu consigo amar a minha esposa, eu consigo amar a minha família, porque Deus coloca esse amor no seu coração. Não porque você é capaz de fazer isso por conta própria. E para a igreja, você precisa amar esses irmãos. Você precisa cuidar desses irmãos. A família desses irmãos que estão nesse processo vão ser muito atacadas por Satanás. Satanás não quer uma liderança saudável dentro de uma igreja. Ele quer uma liderança gananciosa, ele quer uma liderança que almeje outras coisas do que glorificar ao Senhor. A igreja precisa amar esses irmãos, assim como deve amar todos os irmãos. Mas esses irmãos, eles precisam de um cuidado especial, porque eles vão cuidar da igreja mais para frente. Se eles não são cuidados hoje, o que eles vão fazer é retribuir todo o cuidado que a igreja teve com eles. A igreja precisa entender que é um processo sim de experimento, é um processo sim de provação, mas em amor.
O objetivo, no final das contas, não é simplesmente dar uma nota de 0 a 10 para esses irmãos. É que esses irmãos amem a igreja do Senhor. É um processo de cuidado, é um processo de crescimento mútuo. E quem que coloca a igreja, quem coloca esses irmãos aqui? A igreja. Essa é a terceira aplicação. Nós precisamos escolher bons líderes no padrão de Deus. Não é porque fala bem, não é porque está há 20 anos na igreja, não é porque já passou por 3 igrejas, implantou 5 igrejas em povos não alcançados, porque tem teologia e pós-graduação. Não é sobre isso. Nós precisamos olhar para esses homens e ver, esse homem ama ao Senhor? Esse homem busca essas qualificações? Se sim, que ele seja experimentado. Nós vamos amar ele, nós vamos cuidar dele. E no momento em que nós entendemos que ele é um homem apto para isso, esse homem vai ser designado ao ministério. Depois dele se tornar irrepreensível. Nós olhamos para esse homem, nós olhamos para a família dele e nós falamos, esse homem ama ao Senhor. A sua família ama ao Senhor. Vocês já passaram por esse processo, isso não é algo novo para vocês. Hoje há uma liderança que foi formada aqui nesta igreja. Isso é motivo de dar glória ao Senhor. Nós precisamos continuar com esse trabalho. Indo para o final agora, no verso 14 até o verso 16, Paulo ele vai falar 2 coisas em específico. O primeiro, ele vai falar sobre o papel da igreja aqui nessa terra, o que é que Paulo espera que Timóteo fizesse com aquela igreja em Éfeso, e depois ele vai falar o que sustenta isso. A gente chegou à conclusão de que não tem como um homem conseguir fazer tudo isso. Uma mulher não consegue fazer tudo isso. A família do presbítero, do diácono, não consegue fazer isso por conta própria. O que é que então que dá força? Paulo vai terminar com esse texto. No verso 14, Paulo diz, escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Irmãos, Paulo amava aquela igreja e queria estar com eles. Possivelmente não, nós sabemos que ele não conseguiu ir até lá. Então o que é que ele fala? Tudo que eu estou escrevendo aqui, Timóteo, é o suficiente para você conseguir manter essa igreja nos padrões de Deus. Paulo dá 2 afirmações. A primeira é que ele deve proceder isso na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Nós somos a casa de Deus. Irmãos, nós temos um privilégio que cristãos de outras eras não tiveram, que filhos de Deus em outras eras não tiveram. No Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão e começa ali um novo povo, após alguns anos, Deus chega para o povo e fala assim, construam um santuário para mim. E onde que Deus habitava? Dentro daquele santuário. Todo mundo tinha acesso àquele santuário? Não, nem todo mundo. Todo mundo conseguia simplesmente chegar até lá e fazer orações e conversar com Deus ali dentro? Não, não era todo mundo. Um pouco tempo depois, ele fala assim, eu preciso que vocês façam um templo então para mim. E era algo maior. Algumas pessoas agora conseguiam entrar até lá. Mas mesmo dentro do templo, existia um espaço específico ali que só os sacerdotes entravam. E ali eles faziam um sacrifício. E ali eles tinham uma certa comunhão com Deus. Só que um dia, em João 1:1, o verbo se fez carne. Esse verbo habitou entre nós. Ele esteve entre nós. Ele morreu e ressuscitou. Hoje, em 2026, nós temos um privilégio que nem todos os irmãos tiveram. Onde que Deus habita? É num local específico dentro da igreja? É numa salinha em que o pastor e o presbítero conseguem entrar? Não. No meio de nós. Isso é um privilégio que nem todo cristão teve. Talvez a igreja brasileira, a igreja mundial, nessa era que nós estamos, não é a igreja que mais agrade ao Senhor, mas é a mais privilegiada. Deus não está num local específico, Ele habita no meio de nós. Isso é uma verdade que eu preciso viver de acordo com ela. Eu não venho à igreja simplesmente por mera formalidade. Eu não venho à igreja para receber alguma coisa. O próprio Deus está aqui. Então, tudo que nós fazemos aqui, o próprio Deus está participando. Como é que nós devemos começar um culto, então? Senhor, recebe o nosso culto. Como é que nós devemos ir embora? Eu acho que o culto foi bom, hoje eu gostei da pregação. Não, não é sobre isso. Senhor, eu espero que o Senhor tenha gostado do culto que a gente fez para você. Porque é sobre Ele. Ele está aqui no nosso meio. De que os efésios se vangloriavam naquela época? Do templo que eles tinham lá da deusa Artemis. Do que os irmãos em Éfeso precisavam se vangloriar? Nós não temos esse templo grandioso aí, nós temos o próprio Deus no nosso meio. Independente se a gente estiver num templo enorme ou se a gente estiver dentro de casas, o próprio Deus está lá. Esse é o motivo do cristão se vangloriar. O próprio Deus está no meio deles.
não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente algo que as pessoas olham e falam, nossa, que bonito. Não, é o próprio Deus, Ele está no nosso meio. A segunda afirmação, essa igreja do Deus vivo é coluna e fundamento da verdade. Irmãos, algo interessante, e eu já falei sobre isso, mas eu não dei esse detalhe. O templo da deusa Ártemis tinha 127 colunas. Cada coluna tinha 18 metros. 18 metros é grande? É muito grande. Então todo mundo olhava para aquele templo e, tinha outras coisas. Essas 127 colunas com 18 metros tinham pedras preciosas que os reis que vinham adorar essa deusa traziam e eles colocavam lá. Quando Paulo fala que essa igreja é a coluna e fundamento da verdade, o que é que os irmãos que leram naquele momento pensaram? Coluna e fundamento da verdade? Cara, tem esse grupo aqui, eles conhecem sobre coluna e fundamento. Aquele povo se vangloriava porque as colunas eram enormes, o templo era enorme. Quem que é a coluna e o fundamento da verdade nos dias de hoje? A igreja do Senhor. Existe um comentarista bíblico que ele faz uma analogia que eu acho perfeita para esse texto. Ele fala que nós somos o fundamento da verdade porque através da igreja a verdade do Senhor se mantém firme até os dias de hoje. Existem falsos mestres? Sim. Existem homens que sobem no púlpito e pregam em verdade? Sim. Mas a verdade do Senhor ainda é sustentada através da igreja de Deus. Só que ela não é só sustentada. Uma coluna serve para deixar algo lá em cima. Essa coluna de 18 metros, possivelmente quando as pessoas chegavam perto da cidade, elas já conseguiam ver aquele templo da deusa Ártemis. O que esse comentarista bíblico fala é que nós somos essa coluna porque o nosso papel, além de sustentar a verdade de Deus, é manter ela vista por todos. Esse é o nosso papel de forma prática. Nós saímos daqui e o que nós precisamos fazer? Eu levo a verdade junto comigo. Eu preciso viver isso de forma prática. Então, se eu estou na escola, se eu estou no trabalho, se eu estou na faculdade, eu tenho uma verdade que a pessoa do meu lado não tem. Isso não é ego, isso é prático, isso é o cristianismo. Você foi alcançado por algo que a pessoa que está do seu lado não tem. E o que você faz? Você guarda? Você só sustenta? Não, você levanta isso para todas as pessoas verem. Esse é o Evangelho. É você levantar uma verdade que pode libertar esse mundo caído. Esse é o nosso papel como igreja. Mas nós conseguimos fazer isso por conta própria? Será que apenas um bom pastor? Será que o pastor José Hilário, o presbítero Rafael, será que os diáconos que vão ser mais para frente ordenados, eles conseguem fazer isso por conta própria? Não, nós não conseguimos. E Paulo sabia disso, Paulo sabia muito bem disso. Então ele termina o texto da seguinte forma: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O que sustenta isso tudo, então, irmãos? O próprio Cristo. A obra de Cristo aqui na terra. A vida de Cristo aqui na terra. No início, no meio e no fim das contas, tudo gira em torno de Cristo. Paulo cita 6 estágios da vida de Cristo, e é interessante nós pararmos um pouco para pensar nisso. A primeira coisa que ele fala é aquele que foi manifestado na carne. Eu acabei de citar João 1:1. O verbo se fez carne. Ele era um homem, ele nasceu de uma mulher. E ele sabia das dores humanas. Logo, ele também entende as nossas dores. Não era simplesmente um ser espiritual que pairava sobre ele. Ele era um homem. Ele mostrou para os discípulos as feridas quando eles não acreditaram na sua ressurreição. Segundo, Jesus foi justificado em espírito. Em Romanos 1, do 3 ao 4, diz assim: este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo o Espírito de Deus. As pessoas talvez não creram no que Jesus fez, as pessoas talvez não acreditaram no que ele fez, mas o Espírito justificou. No seu nascimento, na sua concepção, no seu batismo, o Espírito Santo estava ali, na sua morte, na sua ressurreição. Jesus foi visto pelos anjos. Em toda a vida e ministério de Jesus, os anjos participaram de vários momentos. Quando Jesus estava lá no deserto e ele venceu as tentações de Satanás, foram os anjos que foram lá e entregaram comida para eles. Se a gente ler Apocalipse 5:11, diz que os anjos estarão rodeando o trono do Senhor para glorificar ele pelos séculos dos séculos, esperando esse momento na eternidade. Paulo fala também que Jesus foi pregado entre os gentios. Em Mateus 28:19,
vão e façam discípulos. Em algum momento, porque os apóstolos entenderam essa mensagem e levaram o evangelho, nós estamos aqui, gentios, não tem nenhum judeu, pelo menos eu acredito que não tem nenhum judeu aqui. Essa mensagem chegou até nós, porque Cristo falou para os discípulos, vão e façam discípulos, e eles fizeram, e nós devemos fazer isso também. Os gentios receberam uma mensagem que até então só os judeus tinham. Jesus foi crido no mundo, Romanos 1, 5 e 6. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Esse Evangelho foi pregado, Jesus foi pregado entre os gentios, e porque ele foi pregado entre os gentios, ele foi crido no mundo. Até que um dia todos vão crer nesse Jesus. Alguns ao seu lado, outros não ao seu lado. Mas haverá um dia em que todo joelho se dobrará e olhará para esse Jesus, que faz tudo isso acontecer e falar, Santo dos santos, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Jesus foi recebido na glória. Em Efésios 1:20 fala que o próprio Deus o ressuscitou e o colocou sentado ao seu lado. Irmãos, nós não conseguimos alcançar esse padrão por nossa força. Nós não vamos conseguir, na verdade, por nossa força. Nós não podemos colocar esse jugo sobre alguns poucos irmãos e falar assim, se virem para alcançar isso. Vamos, se você quer mesmo isso, faça acontecer. Isso não é o Evangelho. É Cristo que coloca isso no coração deles, o Espírito Santo. É Cristo que sustenta a própria igreja de Deus. É Cristo que faz com que o pastor José Hilário, o Cláudio, o presbítero Rafael, outros homens, as esposas desses homens, a igreja, se reúna aqui. É por Cristo que você saiu da sua casa hoje e veio até aqui. Não porque os seus amigos iam estar lá. Não porque talvez alguém ia pregar. Possivelmente porque, eu tenho certeza que não foi por mim também que ia pregar aqui hoje. Você veio porque Cristo o trouxe até aqui. E se talvez você tem exemplos ruins passados da sua vida de lideranças que magoaram você, que feriram você, Cristo nos chama hoje para ser Ele a liderança da nossa vida. Se você talvez não tenha essa liderança, hoje é uma decisão que você pode tomar. De falar, eu não conhecia isso. Eu só conhecia líderes maus, eu só conhecia exemplos ruins de liderança. Até então, esse é o meu primeiro contato com essa igreja, é o meu primeiro contato talvez com esse evangelho. Talvez você já é velho na igreja, mas você não conhecia ainda esse Cristo que faz tudo acontecer. Você pode descansar nele. Você pode olhar para tudo isso e falar assim, isso é teu, Senhor. Eu não consigo pelas minhas forças, e eu acredito nisso, então cuida disso para mim. Irmãos, é porque Cristo faz as coisas acontecerem que nós estamos hoje aqui reunidos. É porque Cristo um dia morreu e ressuscitou que nós podemos hoje louvar ao Senhor, que nós podemos hoje colocar líderes que amem ao Senhor nesta igreja. No momento em que nós esquecermos disso, o que vai acontecer é líderes maus conduzindo essa igreja sendo envergonhada e o nome do Senhor sendo envergonhado. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer. Tudo isso que Paulo acabou de falar é difícil, é muito difícil, mas ele termina falando, vocês conseguem porque Cristo conseguiu. Vocês podem buscar esse padrão porque é o padrão de Cristo. A gente precisa tomar essa decisão todos os dias da nossa vida. O meu padrão é o padrão de Cristo. É um padrão alto? É, mas Cristo conseguiu. Irmãos, nós precisamos terminar esse momento, nós devemos terminar esse momento orando ao Senhor. Orando ao Senhor pedindo perdão, porque talvez não era esse padrão que a gente estava seguindo até agora. Talvez o padrão que a sua família estava seguindo até agora. Talvez o que você estava esperando dos presbíteros e diáconos dessa igreja. Mas Cristo nos traz um padrão alto, mas que em Cristo ele pode ser alcançado. Irmãos, se em Cristo Jesus os padrões altos podem ser alcançados, o resultado disso é uma liderança saudável. E com uma liderança saudável, a verdade de Cristo pode ser apresentada ao mundo caído. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos perdão se durante a nossa caminhada nós não temos feito o que o Senhor espera, o padrão que o Senhor espera de nós, da liderança da tua igreja. Nós te pedimos perdão se em algum momento nós tentamos surpreender o Senhor com novas tendências ou novas formas de liderar. Nós te pedimos, Pai, que a tua palavra possa ser, Deus, a base da liderança dessa igreja, possa ser a base, Deus, dos diáconos dessa igreja, das famílias desses diáconos, e que a tua igreja, Deus, possa ter esse texto em mente, no coração, para que no futuro, Deus, e no presente também,
ela possa colocar lideranças que amem ao Senhor. Que essa igreja, Deus, não possa ser enganada e nem levada por nenhuma outra falsa doutrina, Deus. A Tua palavra é suficiente, Senhor. E ela pode fazer com que essa igreja glorifique ao Teu nome. Sem ter que inventar outra moda, sem ter que procurar outros tipos de liderança, Pai. Senhor, conduz essa igreja, Deus, em cada decisão que ela tomar em relação à sua liderança. Eu te peço especialmente por os 4 homens, Deus, que estão nesse processo, que o Senhor possa abençoar eles, Deus. Que nós, como igreja, possamos amar eles e cuidar deles nesse processo, Pai. Que o Teu nome seja glorificado e não envergonhado, Deus, através dessa igreja. Que esse bairro possa conhecer o Teu nome através dos irmãos dessa igreja. E que a gente não venha levantar, Deus, simplesmente a placa e o nome que nós temos ali na frente, mas que o Teu nome, a Tua verdade, Senhor, possa estar exposta para que todos aqueles, Deus, que olhem as nossas famílias, olhem os nossos lares, possam conhecer a Tua verdade e amar o Teu nome, Pai. É isso que nós choramos e te agradecemos. Amém.